E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, faltam apenas 7 dias para o encerramento das eleições de 2024. Domingo que vem, saberemos quem são todos os prefeitos que comandaram o país por 4 anos e como estará, né, esse tabuleiro que vai guiar o Brasil nas eleições de 2026. E para falar sobre isso, mais uma vez dividi o vídeo em apenas 2 partes. E aí eu vou começar falando da Globo. Tem um tempinho que a gente não falava dela, mas falar rápido pra gente falar sobre a direita, trazer alguns números interessantes. Fiquei surpreso. Tem umas coisas pra mostrar da Globo News, né? Aquela lacração de sempre de jornalistas. Mas a Globo fez 2 às 3 reportagens bem interessantes. Uma que eles olham em números como estão a composição de diversas câmaras municipais. E eu já adianto pra vocês, a direita vai ter direita ou talvez aquela composição, né? A centro-direita é maioria em grande parte do país. E outra nota, que talvez eu até coloque como parte do título do vídeo hoje, é sobre o Senado, a mãe de todas as batalhas. Essa frase não é minha, essa frase está na matéria da Globo. Aí vamos falar sobre isso, vamos falar sobre Fortaleza, vamos falar sobre Minas, vamos falar sobre Curitiba, vamos ver algumas coisinhas que estão acontecendo e vamos falar hoje não tem como deixar de falar sobre as notícias que saíram, os bastidores, os vazamentos da PF, PGR aí contra Bolsonaro. Aí depois tem alguns eventos que tá rolando no Brasil, a questão aí da dança na universidade, uma decisão aí no judiciário para lá de confusa e ver se finalmente falamos da questão aí da reportagem do The New York Times, que acho que é importante, fala sobre o judiciário brasileiro, mas vamos lá, para não nos alongarmos e vejam só para não perder, né, não perder, né, o costume. Isso aí, eu já tá até fugindo de minhas palavras. Para não perder o costume. Tinha tempo que a gente não falava da Globo News, né? Ela anda apagada. Acho que não tá rolando nada contra Bolsonaro. Aí a turminha lá fica em baixa com o Brasil e com as redes sociais. Mas, vez ou outra, a Globo ainda consegue nos patrocinar esse tipo de análise. O Leonardo Coutinho que destaca dizendo que o Datafolha mediu que Ricardo Nunes tem 51% das intenções de voto, enquanto Guilherme Boulos tem 33%. Mas a Globo News esqueceu de dizer que eles estão empatados. A Globo News escolheu dar destaque que Nunes e Boulos estão empatados entre os eleitores com curso superior e os jovens entre 16 e 24 anos. Há quem diga que é problema de edição. Não é. É de posicionamento político. É lado, sabe? É tentar manipular as pessoas, é tentar ajudar o Lula a todo custo, né? Não, vamos aqui olhar algum dado que seja bom para o Boulos. Do mesmo jeito que você tem militantes em diversos canais de TV, eu não vou falar que é um militante, mas dos jornalistas que aparecem aí na TV, eu acho o Léo um cara bem justo. Normalmente, quando sai alguma coisa na CNN sobre Bolsonaro ou quando Bolsonaro resolve falar com a CNN, normalmente ele fala com o Léo, esse rapazinho aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil está vivendo uma onda conservadora nas eleições municipais deste ano. Para Bolsonaro, a direita está fortalecida para as eleições de 2026. Bolsonaro também comentou para a CNN o que ele falou na aula de verde, falou: na hora que você fala, sabe, você tá nervoso, aí você fala muita coisa, você tá meio estressado, só confirma o que Gilson já havia dito, mostrei pra vocês o vídeo ontem, falando, não, cara, Bolsonaro disse assim, se não for assim eu não vou mais disputar, não, vou abandonar a política. Aí eu já falou, fala isso da boca pra fora, né, o homem não consegue, não para, é mais forte do que ele. Ele reafirmou isso aí pra CNN, pra acalmar o coração de todos. Ele também comentou aquilo ali, achei bem humilde. O Brasil todo está vivendo onda conservadora. Não é bolsonarista, é conservadora. De direita, que defende a família, a propriedade privada, o legítimo direito de defesa, é contra, né, substâncias entorpecentes, meu corpo, minhas regras, e que é uma política externa decente, e não essa indecente que está aí. Realmente é onda conservadora, mas ela também é bolsonarista ao mesmo tempo, né? É ambas. Acho difícil dissociar uma coisa da outra, né? Acho que o jeito está sendo humilde nisso daí. Ele tem uma participação muito grande, e vamos trazer alguns números. Por exemplo, ele é o partido que mais elegeu prefeitos no primeiro turno nas maiores cidades do país. São as 103 maiores cidades do país, com mais de 200 mil habitantes. E o Rogério Marinho confirma, dizendo assim, o PL é o maior partido do Brasil. Em 2020, sem Bolsonaro,
foi 11º com 4,7 milhões de votos. Em 2024, com Bolsonaro foi o primeiro com 15,7 milhões. Cresceu 240% porque representa direita conservadora e tem nos seus quadros a maior e mais importante liderança popular do país. Um fato. Para falar uma coisinha a mais aqui, voltando ainda à eleição, que eu acho que isso daqui também será aplicável para 2026. Para e pensa, gente, tem 5.500 cidades no Brasil, mais do que isso. E muita gente ficou de gritaria por causa de uma cidade ou outra, como se Bolsonaro não conseguisse, assim, porque ele não resolveu. Tem 5.500 cidades. As pessoas deviam tentar fazer uma conta de matemática básica, que é pegar a quantidade de dias desde o fim do segundo turno em 2022. Eu não vou nem colocar a partir de 1º de janeiro. Pega ali do final, porque acabou em tese, Bolsonaro já teria tempo para começar a pensar na próxima eleição. Né? Até terminar a eleição, acho que é muito difícil. Mas do fim do segundo turno até as convenções que decidem quem serão os prefeitos. Olha a quantidade de dias. Olha a quantidade de dias. Na verdade, não é nem as convenções. É 6 meses antes, né? Que o cara tem que estar filiado ao PL. Então, olha a quantidade de dias que se passa. Divida por 5.500 cidades. Aí tente analisar quantas cidades você teria que decidir por dia, para você ter candidatos bons, bacanas, 100% de direita, que você tem certeza que eles não são, né, tortos, né? Aquele cara que você fica assim meio, rapaz, esse é meio estranho. Mas enfim, faça a matemática. Veja se é algo simples. Aí junte que ninguém vive só para eleição. O próprio Bolsonaro tem outros problemas, tem outros assuntos que ele tem que lidar. Tem pautas no legislativo que ele se envolveu aí ao longo do ano passado, como por exemplo a reforma tributária. Isso demanda tempo. Então, você não tem a sua agenda só para isso, só para decidir sobre as eleições municipais de 2024. E na falta da capacidade, né, realmente assim, uma capacidade real física de realizar isso, porque não tem como uma pessoa sozinha realizar isso, você vê que até o próprio partido, você tem a cúpula, né, a cúpula nacional, e aí você tem os diretores estaduais e os diretores municipais, porque não dá para você centralizar todas essas decisões em um local só. Aí vamos olhar aqui para o Rio Grande do Norte, que ali é o Rogério Marinho. Vocês acham que quando o Rogério Marinho chega para Bolsonaro e fala assim, ô Bolsonaro, tem uns candidatos ali no Rio Grande do Norte, prefeito, vereador, tu acha que Bolsonaro vai parar para ouvir ou não? Eu acho que Bolsonaro vai parar para ouvir. Eu acho que não precisa nem explicar por que Bolsonaro pararia para ouvir. Primeiro que o Rogério Marinho foi ministro dele. Teve um grande aprendizado aí enquanto, né, um gestor. Que o ministro é um cargo executivo. Então, tem um certo aprendizado aí sobre burocracia. Segundo, tá lá no Estado. Não é um cara que chegou agora de paraquedas. É um cara que tá com a cabeça branca já. Faltando, na verdade eu sei, né? Que tá faltando cabelo aí nesse telhado aí do Rogério Marinho. O telhado dele tá com uns buracos. Mas enfim, tem um cara que tem, sabe, experiência, vivência. Então, quantos e quantos anos, né, Rogério Marinho aí vem trabalhando no seu próprio estado, não conhece pessoas, não vem ocupando determinados espaços. Por que Rogério Marinho tem tanta força no PL lá no Rio Grande do Norte? Você não devia se questionar isso? Não vou falar que o Rogério Marinho é o cara mais conservador do Brasil, mas acho que claramente o Rogério Marinho é um nome que é difícil você achar alguém que não goste dele ou que fique falando mal dele. Não, pode não ser perfeito, mas está longe de ser um nome ruim. E tem muita força dentro do PL. Força lá no Rio Grande do Norte, e o nome dele está sendo cotado para ser o próximo presidente do partido. Então, alguma coisa ele deve estar fazendo. Eu acho que não é difícil de imaginar o quê. E eu acho que esse tipo de ação, sabe? Trabalhar, rodar o seu estado. Você, enquanto político, principalmente os que tiveram muitos votos, você tem a obrigação de você começar a montar suas bases. A ponto de você ser forte demais, que o Valdemar e a ala do Pele Raiz não vai conseguir te parar. E vai falar, cara, é melhor
eu ser amigo desse cara, dar um espaço para ele dentro do partido, que senão ele vai acabar tomando partido por outros meios, por outros métodos. E é isso aí que acontece. Então tenho certeza que em determinados estados, a peneira, esse termo, né? A peneira para validar se o cara é bom, se o cara é ruim, se vale compor, se não vale compor, eu tenho certeza que Bolsonaro deve ter pessoas tipo o Rogério Marinho. Falou, ó, Jair, apoia esse aí, te passa aqui, eu conheço tal pessoa. Você fez uma certa triagem. Eu quero mais políticos com esse tipo de perfil, com esse tipo de compromisso. Trabalho, sabe apontar, conheça o seu estado de norte a sul, leste a oeste. Para chegar lá e falar, ó, já chegou, já está com a agenda pronta, já sabe quem são as pessoas, já fez assim, uma apresentação, é vir para trabalhar, não é vir para lá, para Bolsonaro ter que saber se o cara presta, o cara não presta, isso, aquilo, outro, e muito menos para colocar Bolsonaro na roubada. Então, se fala muito sobre Bolsonaro às vezes, e se esquece até dos intergalácticos, que falam, que fazem, que acontece. Vocês já se perguntaram quantos vereadores os intergalácticos elegeram? Principalmente que tiveram vários votos, que até reclamam que nossos votos elegeram o Centrão. Quantos vereadores essas pessoas fizeram em seus estados? É uma pergunta que deve ser feita. Porque é um poder que ele tem nas mãos, né? Se ele tem tanto voto, ele deveria estar elegendo vereadores. Para ele mesmo se fortalecer. Visando voos mais altos. Mas vamos lá. Bolsonaro compartilhou o editorial do Estadão. A gente até comentou desse editorial ontem. Deu uma melhorada no print, né? Bolsonaro bateu um print feio, meu Deus do céu, todo cortado. Mas para ir pro Atlas tem que ir redondinho. À direita, onde estão aqueles que defendem, quem diria, o óbvio, Deus, Pátria, Família e Liberdade, vieram para ficar e crescer. O Partido Liberal, no qual está Jair Bolsonaro, está na vanguarda dessa nova onda. E por isso a tentativa de silenciá-lo. Eles não querem combater fake news ou a desinformação, eles querem censurar a verdade. Dezenas de novas lideranças surgiram nessas eleições municipais, outras, já maduras e fora das incubadoras, se apresentam por quase todo o Brasil. As eleições comprovam que a ordem em progresso cada vez mais torna-se uma realidade, o bem, como sempre, vencerá o mal. Em 10 capitais, o PL disputa o segundo turno, disputa o segundo turno, e em outras tantas somos vice ou coligados. A esquerda ficará longe dos retrovisores em 2026. O Brasil voltará à normalidade, com respeito à família, liberdade econômica, menos impostos, repúdio a ditaduras e política externa aliada aos países democráticos. Trabalhemos até o dia 27 pelos nossos candidatos em Manaus, Fortaleza, João Pessoa, Belém, Goiânia, Macapá, Cuiabá, Belo Horizonte e Aracaju, onde o 22 está no segundo turno, que o Brasil entrará no verde e amarelo em 2027. E eu acho que ele está certo. Na mesma linha aqui do que Bolsonaro falou, e do que eu até comentei antes, o Vilimigo fala o seguinte, ó. A liderança de Bolsonaro permite o surgimento de Bruno Engler e André Fernandes, pois estes representam a renovação esquecida pela esquerda e sonhada pelos bilionários. São jovens que se conectaram com o povo local levando a mensagem da direita e ainda possuem um longo tempo na política. Esse é um ponto que eu não tinha levado em consideração. Olha a quantidade de políticos que nós temos, que são jovens. Imagine se todos esses jovens usassem, né, esse vigor da juventude para trabalhar arduamente, para formar suas bases e tivessem paciência. Todos eles. É porque tem alguns apressadinhos. Se todos tivessem, porque também um político de 40 anos, pô, tá novo, né? Pra política tá novo. Que não é uma criança, 40 anos, né? Mas pra política tá novo. Sarney tá quantos anos? Tá até hoje aí. Sarney tá até hoje. E não vai, o homem tá lá. O povo, quando tem festa do Sarney, vai todo mundo. É um negócio assim incrível. Então você realmente vê. Veja se a esquerda possui alguém com esse perfil. Os bilionários patrocinaram Tabata e Boulos, mas são desconectados do povo. É o sonho da esquerda, realmente, é ter a juventude, tentar trazer. E você olha a juventude, ela está bem mais à direita. Na política, assim, em termos de representantes, está bem mais à direita. Precisamos estimular cases de sucesso como estes, trazendo lideranças jovens para as demais cidades grandes do Brasil, iniciando seus trabalhos como vereadores, crescendo, né,
conhecendo o povo e suas necessidades, depois crescendo como deputado e buscando posteriormente vagas em eleições majoritárias. Assim a pirâmide vai se estruturando de baixo para cima e a direita vai prevalecer no debate nacional também, devagar e sempre. Olha essa manchete. Aqui é só para registrar que em 2024 nós vimos uma manchete como essa. Aqui é só um dado concreto na realidade, tá todo mundo percebendo. Mas sair uma manchete como essa no Globo tem um gostinho diferente. Direita demonstra força e avança em capitais e grandes cidades do Nordeste, principal reduto da esquerda. Quantos e quantos anos, há quantos anos o Nordeste está sendo dominado pela esquerda? Há quantos e quantos anos? E aí você vê a notícia como essa. Tá chegando na hora da virada. A eleição de Bolsonaro em 2022 no Nordeste foi melhor do que 2018. A votação da direita, de preferência do próprio Bolsonaro de 2026, com certeza vai ser melhor do que 2022. Não tem como ser pior. A direita ela segue no acrescente. Segue no acrescente. Aí pode chorar, pode reclamar. Não adianta. E olha, essa aqui é uma das reportagens que eu disse. Traz um número muitíssimo interessante. Direita começará 2025 com hegemonia sobre mais de 3.000 câmaras de vereadores. Mais da metade do Brasil, em tese, está assim naquela direita, né? Centro-direita, centrão, mas não está na mão da esquerda. Em 2.076 câmaras, aliás, Vasconcelos identificou que todos os vereadores, sem exceção, são de siglas que atuam no campo da direita. Nelas, a esquerda não faturou uma cadeira sequer. Em 2.000 cidades, não tem um vereador de partido de esquerda. PT, PSOL, PSB, PDT, PCdoB, Rede, não tem. Entre os principais exemplos está Porto Velho, com todas as 23 vagas ocupadas por nomes de PL, União Brasil, Republicanos, União Brasil, tá duplicado União Brasil, né? PSDB, PSD, PRTB, Avante, Agi, PRD. E também Praia Grande, Vespasiano, Rio Claro, Parnamirim, Luiz Eduardo Magalhães, Eunápolis, Manacapuru, Palhoça, Paranaguá, entre outras à direita. Óbvio que não são super conservadores, etc. Mas, gente, o país, o Brasil, ele está marchando para a direita. Isso é inegável, não tem o que falar. Não tem o que falar. Quero ver agora como é que vai ser a partir de 2025, né? O trabalho que essas pessoas vão realizar para realmente despetizar o Brasil. Aí veja, essa que é a boa. Hoje de manhã, fresquinha, 3h30 da manhã, Senado, a mãe de todas as batalhas, que é o que vai estar nela. Essa nota traz um certo tom, o tom que está nela sobre a esquerda, a forma de ver as coisas, vem na linha de muita coisa que a gente mesmo comentou nas últimas semanas, nos últimos meses, vem na linha do que o próprio José Dirceu fala para Mônica Bergamo sobre o futuro, aquela nota onde eu falava, pessoal, olha só, aprendam a separar direita de extrema direita. Não dê risada quando o José Dirceu fala da palavra direita, porque ele também se refere à extrema direita. Se você ficar preso ao rótulo, você não vai entender o que está sendo colocado. Porque você fala, esse cara é de direita. Na sua concepção, no que você considera de direita, ele não é. Mas em relação ao PT, ele está mais à direita do PT. Então, para o José Dirceu, para os petistas, é um cara de direita. Então, olhe a informação e não fique preso no adjetivo. Tem que entender o que está sendo dito. Aí tá ali. Governo Lula e PT prevêem alianças à direita para evitar avanço do bolsonarismo no Senado em 2026. Existe direita fora do bolsonarismo? Há controvérsias, mas tudo bem. O fraco desempenho da esquerda nas disputas municipais acendeu ainda mais o alerta no governo e no PT para uma eleição considerada chave em 2026. A eleição do Senado. O temor
é que a renovação de 2/3 da casa, 54 das 81 cadeiras, leve a um domínio dos aliados do ex-presidente Bolsonaro e deixe a base de apoio de Lula, caso seja reeleito, acuada. Com isso, parlamentares e dirigentes do partido têm definido alianças com nomes de centro ou até ligados à direita, desde que não sejam bolsonaristas. Vale tudo. Para o PT, vale tudo, menos ser bolsonarista. Você pode ser de direita. Se você não é bolsonarista, tá de boa. Por exemplo, o MBL. O MBL tá dando aqui um aviso. Renan Santos, conhecido também como Chico Linguiça. Chico Linguiça. O PT está de portas abertas para vocês. Só não pro bolsonarismo. Tá bem claro. Antes de avançar, já pegando aqui um ponto. Por que o Lula teria problemas? Gente, não é ficar quadro, não. É problema real. Diversas indicações que cabem ao presidente da República, como indicação para o Supremo Tribunal Federal, passam por sabatinas no Senado. É uma eleição majoritária. Se não tiver 41 votos, o nome não é aprovado. Eu acho que se você tiver direita para valer no Senado, amigo, pode ser esquerda, pode ser o que for, tá reprovado na sabatina. Aí são as autarquias, é a PGR, é o Supremo. São algumas coisas importantes aí que passam pelo Senado e às vezes as pessoas não param para perceber. Todo mundo está com foco muito grande, às vezes, em uma agenda em específico e não vê tudo o que os senadores podem fazer. Eu acho. Vamos lá. 6 dos atuais 9 senadores petistas terão o mandato encerrado daqui a 2 anos. Por outro lado, no PL de Bolsonaro, 8 dos 14 estão assegurados na casa até 2030. O núcleo de senadores bolsonaristas, no entanto, é ainda maior, já que contempla nomes de outras legendas, como a Damares, que está no Republicanos. Em 2023, Rogério Marinho concorreu ao comando da casa, teve 32 votos. A votação é considerada como base pelo governo para medir o tamanho da oposição. Além da eleição municipal ter confirmado uma conjuntura favorável à direita, líderes petistas reconhecem que o partido enfrenta dificuldade na renovação de cargos. Por isso que eu fiz questão de trazer aquele tweet do Vilimigo. Na direita, você tem pessoas jovens que estão chegando com tudo, com apoio, com números. Já na esquerda, rapaz, você olha pro banco de reserva, não tem ninguém. Tá todo mundo machucado, lesionado, aposentado. Não tem banco de reserva. A avaliação é que quase não há opções de nomes competitivos em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Paraná. Neste cenário, apoiar candidatos de outros partidos, mesmo que mais ligados à direita, seria uma estratégia dentro do que eles chamam de redução de danos. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, diz que o partido deve designar ainda este ano um grupo da executiva para mapear candidatos que podem receber o apoio petista nos estados. Nós só podemos sair com candidaturas ao Senado do PT que sejam competitivas. Não podemos correr o risco de deixar de apoiar uma candidatura de centro, até de centro-direita, que seja comprometida contra a extrema-direita. O que a Gleisi está falando? A gente falou sobre isso ontem. Eu trouxe números. Vamos pensar que tem um estado, que naquele estado você tem 10 milhões de eleitores. Tem 10 milhões de eleitores naquele estado. Aí vamos pensar que 30% é direita para valer, 100%, 30%, eu boto até mais. 40% direita para valer. Aí você vai ter 30% centro, democrático. 20% de esquerda, que vai ter. Aí a direita vai pegar os seus 40%, cada pessoa vota 2 vezes. É todo mundo do cara lá, dos 2 candidatos da direita. Ambos têm 40%. Se o PT não conseguir transferir os seus 20% para o candidato centro, né, o direitoso, vai ter 2 senadores pelo PL.
Não dá para dividir votos. Não dá para dividir votos. Eles vão até citar aqui o que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi um erro, que eles dizem que foi lançada a candidatura do Siciliano e a candidatura do Molon. E aí o que foi que aconteceu? Eles dividiram voto e quem acabou eleito foi o Romário. Se não tivesse dividido o voto, teríamos, no Rio de Janeiro, em 2022, a eleição de um senador de esquerda, ou o Siciliano do PT, ou o Molon do PSB. O coordenador do grupo de estratégia do PT nas disputas municipais deste ano, o senador Humberto Costa, avalia que é preciso tratar do assunto imediatamente. A eleição para o Senado passa por tentarmos o máximo possível eleger aliados do governo, quem tenham simpatia ou, na pior das hipóteses, que não sejam da extrema-direita. É preciso uma estratégia para isso. Você vê que o PT tem uma ordem, cara, em primeiro lugar, a gente vamos tentar colocar um aliado. Pô, não tem aliado. Então, um que seja simpático. Pô, não tem que ser simpático. Então, vamos no que não é bolsonarista. Porque tem que conter danos. A estratégia pragmática deve refletir em apoios a nomes como Eduardo Leite, olha só, quem poderia imaginar no Rio Grande do Sul? Alexandre Silveira, em Minas, né? Nossa. Eduardo Braga, no Amazonas. Embora seja opositor de Lula, é muito opositor. Nossa senhora, Eduardo Leite é super opositor, né? Ele é opositor demais. Eduardo Leite fez gesto importante de convergência neste segundo turno no Rio Grande do Sul. Em Pelotas, ele declarou voto em Fernando Morrone, do PT, que concorre contra Marciano Peronde, do PL. Um sinal que é possível buscar aproximação para enfrentar o bolsonarismo. Oh, meu Deus, que lindo. Uma liderança petista de Minas afirma que Silveira não tem ligação alguma com as bandeiras históricas do PT, mas, diante da conjuntura desfavorável, seria um mal menor. Os correligionários de Lula acreditam que o governador Romeu Zema deve concorrer ao Senado, o que o tornaria favorito para uma das vagas do estado. Em São Paulo, dirigentes do PT afirmam não enxergar entre os integrantes da sigla nome disponível para concorrer a uma vaga no Senado. O partido elegeu apenas 3 prefeitos no primeiro turno no estado, todos em cidades pequenas, Lucianópolis, Matão e Santa Lúcia. O plano é apostar em um quadro de outra legenda com um perfil parecido, com o de Geraldo Alckmin. O vice-presidente, inclusive, pode ser uma alternativa caso seja preterido na chapa de Lula para a reeleição. Aí veja, Bolsonaro já deu esse indicativo, mais de um momento, já saiu matérias na imprensa, por exemplo, pegando São Paulo. Saiu matéria em abril. Abril deste ano, saiu uma matéria no Yoga dele dizendo que Bolsonaro e Tarcísio já fecharam um acordo que para o Senado, Bolsonaro escolhe um, Tarcísio escolhe o outro, e ambos vão pedir voto para os dois. Então, Bolsonaro vai pedir voto por dele, por de Tarcísio. Tarcísio vai pedir voto por dele, por de Bolsonaro. Para ter uma união. 2 candidaturas apenas competitivas para tentar eleger 2 senadores por São Paulo. Vamos ver se vai ter um terceiro nome para atrapalhar. Vamos ver se vai ter um para atrapalhar que não vai respeitar a filinha. Em outros estados, Rio de Janeiro. Acho que eu até falo dele aqui, ó. Deixa eu ver. Já tá falando aqui do Flávio Bolsonaro. Vai falar Flávio Bolsonaro ali na frente. Mas, por exemplo, deixa eu falar aqui que depois eu vou. Flávio Bolsonaro ele fala aqui, ó. Cadê? Aí, Flávio Bolsonaro. Mas eu vou chegar lá, vou chegar no Rio de Janeiro. Fala logo. Se vai ou não vai, né? Minha nossa. Rio de Janeiro. O próprio Bolsonaro falou: rapaz, Rio de Janeiro, um candidato será o Flávio. O outro não vai vir pelo PL. Qual é a tendência? A tendência é apoiar o Cláudio Castro. É a tendência. É um nome bom? Eu não gosto do Cláudio Castro. Se não é o nome dos sonhos. Mas eu acho que vai ser. Por quê? Porque, cara, o cara foi governador, tá no PL, na fila, meio que a vez dele. O governador não quer sair de governo para ser deputado, né? Normalmente o governador quer sair para senador. Vai chegar a vez dele, vai ser uma gritaria. Vai ser uma gritaria. O pessoal vai querer entender? Não vai. O pessoal vai querer 2 candidatos super conservadores. Não vai ser assim, vocês verão. Pô, se não for o Cláudio Castro, vai ser o nome do mesmo naipe. Não vai ser muito melhor que eu não espero. Você vai para Minas, a não ser que o Zema
queira se lançar como presidente da República, existe uma tendência do Zema realmente ser eleito se ele colocar o nome dele pro Senado. Não acho que Bolsonaro vai chegar lá em Minas e falar, vou botar 2 candidatos. Ele deve chegar lá e falar, beleza, Zema, tu é um candidato, o outro vai ser meu, eu vou te apoiar pro Senado, tu vai apoiar o meu candidato, a gente vai tentar botar os 2. E vai se fazer composições ao redor do Brasil. Eu acho que serão pouquíssimos os estados, pouquíssimos, onde teremos, assim, 2 caras de direita, mas de direita mesmo. De direita a direita mesmo, serão poucos estados. Acho que o estado do norte do país você consegue, assim, os 2. Lá a direita tá em alta. Talvez Santa Catarina, essas regiões que o bolsonarismo está mais forte, centro-oeste. Mas no restante, a tendência é existir algum tipo de composição. E vai ser gritaria. O único petista considerado viável lá em São Paulo é o Haddad, mas a avaliação é que ele só entraria na disputa se houvesse um apelo de Lula. Já no Rio de Janeiro, líderes do partido se mostram dispostos a delegar a escolha do candidato ao Eduardo Paes. Eduardo Paes, escolha. Porque principalmente ele vai vir para disputar o governo, né? Ser governador do Rio de Janeiro. Então assim, cara, você vai escolher e a gente vai para o seu candidato. Vamos tentar emplacar um nosso, né? Alternativas como Marielle Franco, Marcelo Freixo devem ser apresentadas. Mas a disposição é não brigar pelos postos em razão da conjuntura diversa no Estado, que é considerado o berço do bolsonarismo. Vamos tentar aqui colocar. Vamos trabalhar para ver se o Eduardo Paes traz o Freixo, Marielle Franco, para ser senador. Mas se não der, não deu. Tem que pedir o bolsonarismo. Há preocupação de evitar um novo racha no campo progressista. Engraçado, né? A Globo não usa o termo esquerda, né, Globo? Como visto em 2022, quando André Siciliano e Alessandro Molon concorreram à vaga e perderam para o Romário. A avaliação é que Flávio Bolsonaro tem praticamente garantida a sua reeleição, restando apenas uma vaga em disputa. Integrantes do PT Fluminense acreditam que Eduardo Paes poderia optar por um candidato ao Senado mais progressista e outro mais à direita. Olha quem? Ottoni de Paula, que na semana passada esteve com Lula. A política. Apreensão no norte. O principal temor do PT e no governo, contudo, é com os estados da região norte, onde o bolsonarismo se mostra mais forte. Neste ano, os petistas não elegeram nenhum prefeito no Acre, em Rondônia e em Roraima. Glória a Deus. Senador petista pelo Acre entre 2011 e 2018, Jorge Viana defende uma união dos partidos que tenham um compromisso com a democracia. Aí tá ali. Foi dele que eu peguei a frase. O Senado será a mãe de todas as batalhas. Para compensar as dificuldades, Lula já fez um apelo direto ao Omar Aziz, possível candidato ao governo do Amazonas. Lula pediu um esforço para que ele tenha candidatos competitivos ao Senado. Um deles deve ser Eduardo Braga. Em 2018, Braga não teve o apoio do PT, mas agora a perspectiva é diferente. Principal aliado do PT no campo da esquerda, o PSB de Alckmin, planeja tentar compensar o cenário diverso para a disputa do Senado com a candidatura de 3 governadores, que é o Casagrande do Espírito Santo, sai do governo e vai para o Senado, é o padrão, João Azevedo na Paraíba e Carlos Brandão no Maranhão. Nossa preocupação é que o partido e a esquerda, de um modo geral, possam ter uma força maior do que tem hoje no Senado, o que não será tão fácil, porque a linha ascendente do conservadorismo torna isso muito difícil. Pelo tom, você vê que o cenário é favorável para a direita, mas você percebe que a turma já está trabalhando, já está colocando a cachola para pensar. E não só olhando 2026, olhando 2025, ano que vem, eleição para a presidência da Câmara. Olha o Elmar. Elmar procura até Haddad por apoio na Câmara e faz imersão no petismo. Elmar se reúne com MST e sindicalistas por apoio na sucessão da Câmara. Estamos até empenhada, viu? Se der Elmar o Brito, minha Nossa Senhora, viu? Aí vai dar ruim. Mas vamos lá. Falando de eleição, começando lá do norte, em Manaus, primeira quest mostra empate técnico entre David Almeida e Capitão Alberto. O Almeida estaria na frente por 2 pontos, 43 versus 41. É hora de mudar, né?
Prefeito de Manaus. Nossa. Capitão Alberto de Manaus e Éder Mauro em Belém. Nossa, é que para a região norte realmente começar a se libertar, não só do petismo, mas das ONGs. Capitão Alberto e Éder Mauro. 22, não tem nem o que pensar. 2 patinhos na lagoa. Olha isso daqui. A gente tá comentando bastante sobre isso nos últimos dias. É incrível. A gente vai comentar sobre isso pra gente ir pro Sudeste. Sem nada a temer, Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, filiado ao PDT do Ciro Gomes, mergulha na campanha de André Fernandes. Ex-prefeito de Fortaleza e principal aliado de Ciro Gomes, o pedetista participou de adesivaço na Praça da Paz Dom Helder Câmara. PT judicializou para tentar barrar o apoio de Roberto Cláudio ao candidato do PL, mas teve a iniciativa barrada na Justiça. Sim, o PT acionou a Justiça para impedir que André Fernandes recebesse o apoio do Roberto Cláudio. Tu acredita nisso? É o PT. Não tem como não acreditar, né? Prefeito de Fortaleza, o Sarto, aquele cara que o André Fernandes fez aquela música Chiclete. Se não sei que lá tá ruim, é culpa do Sarto. É culpa do Sarto, é culpa do Sarto, é culpa do Sarto. Chegou o segundo turno. Eles vão falar que isso aqui não foi uma decisão eleitoral. Não foi, mas não foi, né? Tá bom. Prefeito de Fortaleza exonera secretários que declararam voto no PT contra bolsonarista. Tá demitido. O Sarto falou que isso aqui não tem nada a ver com a eleição. É demissão técnica. Não foi, né? Não foi. Sarto exonerou nos últimos dias secretários e funcionários comissionados que declararam apoio a Evandro Leitão na disputa do segundo turno. Olha o empenho do PDT. Olhe o empenho do PDT. Aí veja aqui, ó. Este é o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim. Manifesto meu apoio ao ex-prefeito Roberto Cláudio, do PDT do Ceará, que sofreu uma tentativa de censura por parte do PT ao manifestar sua preferência ao projeto do candidato André Fernandes à Prefeitura de Fortaleza. Assim como eu, Roberto Cláudio tem um posicionamento firme que nossa cidade não pode ficar refém e sob o controle desse partido que tenta a todo custo controlar o estado do Ceará. Por isso, eu reitero meu apoio ao candidato André Fernandes por acreditar que ele tem o melhor projeto de gestão para a cidade de Fortaleza. Olha a briga que o PDT está comprando. É uma briga contra a esquerda. Estão comprando uma briga contra o PT para eleger o André Fernandes. Ainda que seja por puro interesse eleitoral, porque enfraquece o PT agora para o PDT tentar voltar a ser o grande nome de esquerda no Ceará. Pode ser estrategicamente, mas estão aí. Empenhados contra o PT. Eles estão empenhados contra o PT. E por que eu falei tudo isso? Vou mostrar aqui a imagem. Vou começar por aqui. Teve a carreata ontem, junto com a motociata. Brunão, Bolsonaro, Michele, Nicolas, Cleitinho ali atrás. Acho que é Cleitinho ali, né? Camisa verde, porque ele tava lá. Tava todo mundo lá. Mas eu acho que tá faltando alguém nessa foto. Alguém que não foi. Bolsonaro, Michele e Nicolas fazem motocarreata em apoio a Bruno Engler em São Paulo. Zema falta. O evento, considerado pela campanha do Bolsonaro como o mais simbólico do segundo turno. E realmente é, porque é quando o Bolsonaro vai estar lá, porque o Bolsonaro tá com a agenda cheia. O Bolsonaro não vai ficar em Belo Horizonte até domingo que vem, não, amigo. Não vai ficar. E ontem foi sábado. É o dia assim, final de semana, dia, pô, importante, né? O povo tá mais livre, pra participar da confusão. Fazer meio de semana não faz muito sentido. Romeu Zema esperou passar mais da metade do segundo turno, são 3 semanas. Romeu Zema esperou mais de uma semana e meia. Pra apoiar o Bruno Engler. E aquele apoio ridículo ainda não vai na carreata.
Gente, assim, você aí que é filiado ao Partido Novo, você não se sente um palhaço, não? Você não tem vergonha de estar filiado no Partido Novo? Você não tem vergonha de estar no partido que o governador de Minas Gerais não quer apoiar o candidato da direita, fica fazendo, né, charminho esse tempo todo numa disputa contra o candidato de Lula? Vocês não têm vergonha. Gente, vocês aí que são filiados ao Partido Novo, vocês aí deputados do Partido Novo, vocês não têm vergonha que o PDT do Ciro Gomes, que está sendo criticado dentro da sua bolha da esquerda, está mais empenhado numa eleição para colocar um cara do PL do que o governador de vocês, o Romeu Zema? Vocês deviam estar se questionando sobre isso, né? Incrível. Esse apoio do Zema, eu quero entender que apoio é esse. Não, eu te apoiei. É só isso, é só pra falar isso, é só pra balbuciar essas palavras. Baita apoio, viu? Minha Nossa Senhora. Agora vai. Nunca vi um cara tão... Imagine se o Zema tivesse essa boa vontade, né? Na hora de namorar. Já pensou? Nossa senhora, é capaz de tá solteiro até hoje. Que vontade de resolver as coisas na vida, viu? Aí eu adorei esse tweet aqui, viu? Por isso tá no vídeo. Foi Deltan Dallagnol? Foi Deltan que proibiu o Zema de participar da carreata de Bruno Engler? Por que Deltan está trabalhando tão intensamente para a Kassab? Por que Deltan quer que o PSD vença em Curitiba e Belo Horizonte? As tchutchucas do Deltan estão caladas, né? É incrível, rapaz. O melhor funcionário do Kassab é o Deltan Dallagnol. Acabamos de descobrir. Fizeram aí, rapaz, pararam o Brasil. Uma baita confusão. Não, agora é campanha, não vote no PSD, não vote no PSD, não vote no PSD. É vídeo, é gritaria, é dedo na cara. Aí aparece Deltan Dallagnol. Ixi, Maria. Aí todo mundo voltou pra casinha. É incrível, os políticos da direita, eles têm coragem de brigar com os homens mais poderosos do Brasil, de pedir impeachment dos homens mais poderosos do Brasil, mas não tem coragem de criticar Deltan Dallagnol. O que Deltan Dallagnol sabe tem da vida de vocês que vocês não falam? Vocês fizeram o quê? Um pacto, foi? Deltan Dallagnol filmou vocês, o quê? Fazendo o quê, rapaz? Não é possível uma coisa dessa, não. A covardia de vocês com Deltan Dallagnol é um negócio assim nojento. Nojento. Aí você olha aqui, ó. Quest aponta empate técnico em Curitiba. Pimentel, candidato do Deltan, 42%. E a Cristina, que o Deltan está atacando, 39%. Tem até um vídeo aqui do debate. Pra entender, né? Cadê os intergalácticos nessas horas? Na hora de falar do... Peraí. Acabei de receber um print aqui. Será que o cara é de direita? Tenho que olhar depois. Mas enfim, deixa eu ler aqui o print que eu recebi. O Ricardo Capelli tá falando assim, ó. Quando influenciadores yongueiros pós-modernos, financiados por Jorge Soros e Pierre Omidyar, se reúnem para atacar o governo e discutir o futuro da esquerda no pós-Lula, a gente tem a exata dimensão do buraco. Acordem, manés. Lula é o único presente e futuro para salvar a nação. Aí um cara chamado Maurício Benjol responde: meu amigo, você é o Kim Paim. Falam do mesmo jeito. É a teoria da ferradura. Capelli está contra o George Soros e as ONGs. Ricardo Capelli. Ele tá falando aí daquele evento do ICL. Mas vamos aqui ouvir a Cristina Grêmio. A podridão está dentro do candidato, né? Não olha para o próprio partido, para a própria coligação. Vamos lembrar quem é o presidente do partido dele? Kassab. Kassab é o presidente do PSD que o Brasil inteiro rejeita. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que coloca o Brasil no atual estado de ditadura da toga, é do partido dele. A Elisiane Gama, que pediu o indiciamento do nosso presidente Bolsonaro, jogando aquela narrativa de golpe e dizendo que ele era o mentor do golpe, é do PSD. Todos os senadores e deputados que participaram da CPMI do 8 de janeiro do PSD votaram pelo indiciamento de Bolsonaro como mentor do golpe. Ele passou o primeiro turno inteiro tentando o voto dos bolsonaristas e dizendo
dizendo que ele era o legítimo representante do presidente Bolsonaro aqui em Curitiba. Agora ele esconde, assim como ele esconde Greca, e não quero falar também dos padrinhos políticos que passaram há mais tempo pela prefeitura, pelo governo do estado, e que colocaram ele na política, como o Beto Richa, insisto. Ele estava no gabinete do governador, quando o governador foi preso, quando outros integrantes do governo foram presos. Será que viu a corrupção acontecendo e não fez nada? E aí, Deltan, você aí, o grande combatedor da corrupção. Rapaz, nasci pra ver, viu? Os políticos da direita do Brasil têm mais medo de Deltan Dallagnol do que ministro do Supremo. Vocês são uma piada, viu? E eu tô gostando de ver a cobrança. Na rede social tem uma galera cobrando político. Nossa, vocês não falam do Deltan Dallagnol, não? Eu não falo do Kassab mais, não? O Kassab agora não é mais um problema? Vocês começaram a campanha e vocês pararam a campanha por conta do Deltan Dallagnol. Parabéns, deputados. Parabéns. Mas vamos lá. Finalmente vai dar para comentar sobre isso daqui. Quem primeiro trouxe a informação exclusiva foi o Aguirre Talento, que é um cara que se mostrou ao longo do ano passado, desse ano também, que tem fonte sim na PF. Normalmente o que ele falou era confirmado conforme o tempo passava. E a manchete já diz tudo. PGR aponta vínculo entre plano de golpe de Bolsonaro e dia 8 de janeiro. Até agora, as defesas dos investigados têm afirmado que a discussão de um documento prevendo a convocação de novas eleições não configura crime, por não ter sido colocada em prática e que não haveria nenhuma relação dessas tratativas com o 8 de janeiro. Os elementos de convicção até então colhidos indicam que a atuação da organização criminosa investigada foi essencial para a eclosão dos atos depredatórios ocorridos em 8 de janeiro. Escreveu Gonê em documento sigiloso enviado ao Supremo no mês de junho. O UOL teve acesso à manifestação da PGR, mas não fala nada além disso. A Luísa também tem suas fontes no judiciário, vem para confirmar também. PGR identifica vínculo entre suposta trama golpista e atos do 8 de janeiro. A informação foi revelada inicialmente pelo portal UOL e confirmada pela CNN, com fontes da PF, do Supremo e da própria PGR. Aí depois veio o amigo de vocês, Guilherme Amado. Polícia Federal vai indiciar Bolsonaro, General Heleno, General Braga Neto, o ex-chefe da Marinha, e o ex-chefe da Marinha, né, o Almir Garnier, no inquérito do golpe. Novembro vai ter um gosto amargo para Bolsonaro e alguns de seus ex-ministros. Mas tá ali, né? Os 6 serão indiciados, também tá o Anderson Torres e também o Paulo Sérgio Nogueira. Os 6 serão indiciados no inquérito que apura tentativa de golpe de Estado após a derrota para Lula em 2022. Bolsonaro entrou em contato lá com a turma do Guilherme Amado, respondeu. Bolsonaro reage à notícia no indiciamento. É a polícia criativa do ministro. Fala de Bolsonaro. Bolsonaro entrou em contato com o Guilherme Amado ontem, 6h50 da manhã. É mais uma da polícia criativa do ministro. Não existe decreto de estado de sítio. O presidente que quiser decretar estado de sítio deve enviar uma exposição de motivos para o Congresso, ouvir o Conselho da República e o Conselho da Defesa. Cadê a exposição de motivos? Não tem, porque nunca tomei nenhuma medida concreta sobre isso. Afirmou no telefone que fez a coluna às 6h50 desse sábado para comentar a notícia publicada às 2 da manhã. Bolsonaro disse que uma eventual condenação sua é para reforçar a inelegibilidade já decretada pelo ministro. Querem se garantir com a condenação. Aí eu pergunto, tá toda a imprensa falando disso. Aí agora eu quero voltar no tempo. Quer dizer, esqueci que um vídeo aqui do Caio Junqueira. Antes de voltar no tempo, fiquei surpreso com essa análise aqui do Caio Junqueira. Achei meio antidemocrática. O próprio 8 de janeiro, a insurgência, a bandeira golpista, né, de 8 de janeiro. Só que se você tem também o debate, eram vândalos ou eram golpistas, né? Então assim, mas se ele juntar tudo, ele consegue encaixar uma narrativa para denunciar em razão disso. E no direito, tudo cabe. O direito tudo cabe. O direito, ele tirou o Lula da eleição de 2018 e o mesmo direito, o mesmo TSE, colocou
o Lula de volta à arena jurídica. O direito condenou as empresas da Lava Jato a indenizar o Estado por corrupção. O direito agora, né, o Supremo Tribunal Federal está revendo isso. Então o direito tudo cabe. O que me leva a crer, concluindo, que os julgamentos, em princípio, são muito mais políticos do que jurídicos. E o Supremo Tribunal Federal tem interesse em condenar politicamente Jair Bolsonaro, tendo argumentos que se sustentam juridicamente, porque no direito tudo cabe. Bom, a tua afirmação é bastante contundente, porque ela obriga a gente a fazer a seguinte leitura. São as circunstâncias políticas que, no fundo, acabam ditando o rumo dos julgamentos. Não sei se no ponto de vista a gente teria que olhar lá para trás do mensalão também e ver, mas enfim. Contundente, né? No direito tudo cabe. No direito tudo cabe, diz o Caio Junqueira, né? Tá parecendo aí que estamos diante de motivações políticas. Quem diz é o Caio Junqueira da CNN. Só estou aqui reproduzindo. Eu não sou jurista. O Caio Junqueira, ele realmente é formado em direito. Ele realmente é. Tá na biografia dele lá, que ele bota na CNN. Aí veja, vamos agora voltar no tempo. Vamos voltar no tempo. E aí, cadê o acordão? Cadê o acordão, Deltinha? Cadê, Deltan? Cadê o acordão? Vamos relembrar, gente, o que aconteceu em setembro? Deltan Dallagnol colocou aquela foto lá, Bolsonaro com o ministro, falar que estava em curso uma movimentação para trocar o impeachment pela anistia a Bolsonaro e aos presos. Será que vem aí um novo grande acordão? E aí, seu vagabundo... Pô, Deltan Dallagnol é um vagabundo. Eu nunca vi um cara como esse. Até quando as pessoas vão fechar os olhos pro Deltan? Até quando os intergalácticos vão fingir que não estão vendo o que está acontecendo? Rapaz, quanta disfarçatez. Daqui tudo antes do 7 de setembro. Aí essa senhora, e não é por nada, mas assim como o Deltan Dallagnol ocupa um espaço privilegiado dentro do Partido Novo e no coração do Kassab, a Carla Ceccato, ela também tem um papel no Partido Novo. Inclusive, ela vai para lá por convite do Deltan. E a função dela é trazer mais mulheres para o partido, é basicamente fazer um contraponto a Michele Bolsonaro. Antes do 7 de setembro, ficou dando chiliquezinho, gravou vídeo. O vídeo só no Instagram pegou mais de 200 mil curtidas. Bateu mais de 1 milhão de views. Que não estou acreditando que Bolsonaro está fazendo um acordão porque eu resolvi apoiar no segundo turno e fiz isso quanto que eu trabalhei, como se tivesse trabalho de graça, né? Como se não tivesse recebido. Não, porque isso... Aí na época até mostrei em vídeo a quantidade de seguidores que ela tinha antes da eleição e depois da eleição. Então assim, ganhou engajamento, ganhou destaque, ganhou dinheiro, ganhou tudo, mas não que se sacrificou pelo Brasil. Ela está trabalhando pelo Brasil. Aí vinha com a narrativazinha de acordão. Ai, porque não pode levar cartaz? Bolsonaro nunca falou que estava proibido levar. Ele falou, cara, não aconselho. Ai, porque não vai fazer isso? Ai, que não vai fazer aquilo outro. Aí o que foi que aconteceu? Bolsonaro foi para Paulista. Falou com todas as letras. Tudo que todo mundo esperava que ele falasse. Aí foi com todo mundo com cara de fiofó. Com diarreia. Sabe? Você vê ali o tweet da época, ó. Que mentirosa, rapaz. É só assistir a entrevista completa de Bolsonaro que você vai entender. Mas esses analfabetos funcionais entenderam que Bolsonaro disse ser contra o impeachment. Isso não é só analfabetismo funcional, isso é desonestidade intelectual. Como a jornalista que trabalhou em rede nacional não entendeu isso, é pura desonestidade. Aí a pessoa que falava, ó, ao fim das eleições de 2022, ela sumiu, voltou se filiando ao Novo, graças ao Deltan, que ela diz que é amigo dela. A primeira função dela foi fazer uma frente para atrair mulheres para o Novo, que colidiu com a frente que a Michele fazia no mesmo momento. As pessoas não acompanharam as movimentações e acham que tudo caminha sem método, até serem surpreendidas com atitudes como essa. Lá atrás, eu alertei, mas o ministro está conseguindo cegar as pessoas e fazer das suas péssimas atitudes o único foco a ser temido. Quem mais veio com um papo de acordão? O cobrão da Índia, né, com esse cabelo oxigenado dele, o Marcel Van Hatten.
E é quem que pega lá, um pedaço do mato, que temos que ter uma eleição, sabe? É moeda de troca, estão usando a presidência da Câmara como moeda de troca, fazer um acordão, como se tivesse voto. Vai tirar de onde, Marcel? Vai tirar de onde os 257 votos, cidadão? Vai tirar de onde? Só se for de dentro do Deltan, né? Que tu vai tirar esses votos. Aí quem que colocou até o papo pra andar, as narrativas pra andar de acordão? O pastor do Oswaldo Eustáquio. Que aprontou junto com o Oswaldo Eustáquio a vida toda. Que fomentava as pessoas a ficar lá em Brasília fazendo confusão algazarra. Olha lá, 2 de setembro. Eu tenho insistido aqui sobre o acordão nos últimos 2 dias, os deputados. E agora o acordão, hein? Com todas as notícias que saíram. Ah, já sei. Sabe o que eles vão falar? Bolsonaro vendeu a direita para buscar um acordão e foi traído. Bem feito, Bolsonaro. Você nos traiu e agora eles não vão cumprir com o acordo que eles fizeram com você. Eles vão falar isso. Bando de vagabundo. A mesma negociata maligna está acontecendo, usando os preços políticos como moeda de troca. Ai, Jesus. Ai. Os deputados da oposição começaram, após 2 dias, denunciarem o acordo. Eles sabem que para o povo, que o povo seja anistiado, o ministro continuará no Supremo. Repito, não há negociação com o ditador. Nem voto tu tem. Ele tá muito preocupado com vocês. Aqui são os tweets da época. Ó. Assim como afirmei que havia um acordão sendo costurado para manter o tirano na Suprema Corte, em troca de algumas concessões, agora os senadores estão sendo ameaçados e coagidos e claros que tem algum processo em curso no Supremo contra eles. Enviados do Deep State brasileiro trabalham para incansavelmente virar o jogo a favor do sistema e na ânsia de resolver isso estão dando brechas e expondo o jogo. Está funcionando, Já passou mais de um mês. Cadê o impeachment, gente? Eu fico pensando até quando o povo vai ser enganado, velho. Por jornalista e comunicador de papo de impeachment. Não tem votos, não tem voto, não tem voto. Gente, vocês não estão percebendo, vocês estão caindo. Já tem 4, 5 anos que só fala disso na direita. Não tem voto. É um negócio que é óbvio. É uma luta que é importante, mas não tem voto. Mas dá audiência. Para de ser bobo. Estão tentando fazer um acordão nesse momento, tentando abafar o pedido de impeachment, né? Não tem voto. Eu lembro que eu cheguei a falar com uma pessoa durante a eleição, gigantesco. Falei sobre isso. Você está preocupado com a eleição? Pra mim não existe. Eu troco a eleição. A eleição pra mim não tem importância. Foi uma vez assim, né? Nada é mais importante que o impeachment agora. Eu falei, impeachment? O Pacheco não vai fazer? Você viu? Você já percebeu que o Pacheco não quer chamar a reunião do Congresso? Porque se ele botar, ele vai entrar. Eu falei, não vai. Não, porque... Tá bom, velho. Vamos ver. Eu fico assim, eu falei, meu Deus, é tanto seguidor, velho, e a cabeça de vento. Tanto seguidor, e muito seguidor mesmo. Eu não tenho nem metade. Eu fico assim, eu falo, rapaz, vocês são inteligentes demais, viu? Ai, sabe, é incrível, é incrível. O povo quer se auto-enganar, mas eu vejo que a pessoa tava se auto-enganando. Aqui é só pra lembrar. Aqui é de 2022. 2022. Hoje no meu perfil no Instagram, lá vê bombástica com Oswaldo Eustáquio. Hoje o ministro cai. Já passaram 2 anos, Ricardo. E o ministro tá aí até hoje, cara. Vai ter que horas? Que horas que ele vai cair, Ricardo? Bando de vagabunda inventando mentira contra Bolsonaro. Sabe? Vocês ficam buscando audiência. E só pra me autopromover aqui também, se estão se autopromovendo. Todas essas mentiras. Isso aqui foi tudo no mês de setembro, né? Estarão no ar atrás de setembro. O de agosto não, porque não aconteceu em agosto. No mês de setembro... Deixa eu olhar aqui. Eita, até lembrei que eu tenho que mandar no grupo lá a tabela atualizada. Mas só pra falar o nome certinho pra não esquecer. Ó. No Atlas do mês de setembro vai ter um capítulo chamado Democracia Tupiniquim. Que o primeiro tópico é disputa pela Câmara. O segundo, projeto de anistia. O terceiro tópico é o acordão. E a gente vai estar falando tudo isso daí. Todos esses miseráveis e mentirosos. Eu não vou deixar que essas histórias desapareçam. Vai bater 2025, 2026, 2027, 2030. E eu vou estar contando o que os miseráveis fizeram lá atrás, ó. Pra sabotar
quem trabalha, quem faz alguma coisa, quem tá elegendo gente pelo país, quem tá formando liderança, né? Se os intergalácticos que se elegeram usando a foto de Bolsonaro não falam de seu chefe, Deltan Dallagnol, a gente tem que falar. Anteontem, Carlos escreveu isso daqui, ó. O sonho da nova direita é entregar a cabeça de Bolsonaro numa bandeja para eles serem a oposição permitida. Covardia, desumanidade e falta de reconhecimento de um bando de abutres aproveitadores e sem caráter. Observação. É claro que a esquerda está dando uma forcinha e não precisa ser de forma descarada. Sendo dissimulada, já é o suficiente. Tudo é mais claro do que água de poço. O que me deixa mais estarrecido nisso tudo é que não se vê praticamente nenhum parlamentar defendê-lo de forma direta quando se trata desse assunto, em específico iniciado há muito tempo. E absolutamente todos se utilizam dele, se utilizaram dele para chegar até aqui. É surreal. Eu não me refiro a 2026 como sugerem os canalhas da nova direita. Não é difícil achar quem são os canalhas, não. Tem um tweet que está em resposta ao Carlos Bolsonaro, que fica claro quem é que está falando ali. Eu não vou falar mais nada. Vocês descobrem se vocês querem saber o tweet completo. Esse segundo tweet, né, de onde que ele parte. Eles sabem disso. Eu me refiro à orquestra de destruição proposital de reputação atual do presidente Jair Bolsonaro. Esqueçam 2026 e outros nomes. O hoje mostra o verdadeiro caráter e intuito dos limpinhos adorados pelas próprias palavras do Lula. Tem muito método. E ontem o Carlos escreveu o seguinte. Então hoje, aí depois o Carlos reclamou, né, que ninguém defende Jair. Com extrema espontaneidade, grande parte dos intergalácticos começa a publicar postagens com alusões positivas ao governo Bolsonaro, mas sem jamais defender sua pessoa em momentos específicos. Tudo é muita coincidência, enquanto que as cobranças de posicionamentos de outros partidos e pessoas nunca acontecem e pelo jeito não vai acontecer. É surreal a cara de pau, enquanto outros farsantes continuam em silêncio absoluto, só esperando chegar às próximas eleições para encontrar os emocionados. Obviamente, tudo com a ajuda fundamental do sistema. Daqui a poucos dias, todos saindo da toca, com seus clássicos revezamentos, com as espadas nas mãos, esperando novamente mais uma oportunidade de tentar entregar a cabeça de Bolsonaro numa bandeja. Eu sei como é isso, cara. Você fala uma coisa, né? Aí você vê que quem deveria receber a mensagem recebeu, e o cara vai lá e fala, não, o governo Bolsonaro fez isso. Nossa, como é espontânea essa defesa. Mas tá bonito de ver. Tem umas pessoas aí que merecem ser cobradas e elas estão sendo cobradas nas redes sociais. As tias do Zap estão lá. Você não vai falar do Deltan, não? Não vai, não? E não vai, não. Vai nada. Vai nada. Não vai falar porcaria nenhuma. Pra mim, meu lado é claro. Vocês sabem. Jair Messias Bolsonaro. Falei na eleição. Pule no barco. Eu vou, Bolsonaro, o Titanic vai afundar? Então eu vou afundar com o Bolsonaro. Mas ingrato eu não sou. Bolsonaro tem que criar. Eu vi até foi um tweet do Renato Girotto que perguntou do Deltan. O Renato escreveu assim, ó. Mesmo que falou do Deltan. É assim, ó. Tem a medalha dos 3 Is. Ingrato, injusto, inútil. Tem que ter a nova medalha dos 3 Is. Uma medalha vermelha. É a 3I vermelha, que é o ingrato, injusto e inútil. Tem que ter a 3I a normal, né? Uma de prata bonita e a vermelha. Ingrato, injusto e inútil. É uns aí. Não deu tempo de novo comentar sobre o judiciário, mas não dava pra deixar de comentar sobre a eleição. Tinha muita coisa a falar com vocês. Principalmente esse final. Vou mandar o vídeo do Caio Junqueira e da Cristina lá no Telegram. Link tá sempre na descrição. E se gosta do meu trabalho, quiser um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Kimpaim.com.br. Compartilhe, volte amanhã. Eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.